Você acha que consegue viver o melhor de Deus na sua vida com a mentalidade que você tem hoje? Esta é uma pergunta que você deve fazer para você mesmo, pois muitos do povo de Deus não recebem mais dele porque não têm sabedoria para lidar com o muito que Deus quer proporcionar. Quantas pessoas, irmãos, eu já vi chegarem para Deus com suas vidas completamente destruídas, viveram uma verdadeira reviravolta, prosperaram em diversas áreas e quando tudo parecia muito bem, acharam que não precisavam mais de Deus, pois se convenceram da sua autossuficiência. Ou então, até quiseram permanecer na presença de Deus, mas desperdiçaram tudo o que ganharam financeiramente com coisas fúteis, não valorizaram a restauração da sua família e nem zelaram por ela. Não cuidaram da sua saúde após uma cura milagrosa, ou seja, foram carnais e jogaram fora tudo o que tinha conquistado por pura falta de sabedoria. Na vida cristã, não basta crer. É preciso permanecer crendo. Não basta receber a bênção, é preciso sustentá-la e zelar por elas. Você acha que está preparado para viver o melhor de Deus? É importante entender que tudo que vem às nossas mãos chega também com uma responsabilidade. Agir com sabedoria é ser capaz de enxergar através das lentes de Deus. E o que mais precisamos, nós devemos buscar para o Senhor: sabedoria. Peça a Deus, se você reconhece que não a tem, pois a falta dela pode te arruinar e te aprisionar outra vez. Busque ser sábio no seu dia a dia, porque Deus garante para você o melhor dele, para você viver a sua vida prosperando em todos os sentidos. A partir de agora, passamos a apresentar o seu programa Um Novo Caminhar.
Graças a Deus, né? Muito bem, olá Bauru, boa noite região, a paz do Senhor, querido e amado povo de Deus, a partir de agora, né, com muita alegria, com muita felicidade, estamos iniciando mais uma programação, Um Novo Caminhar, né? Programa que tem como propósito e objetivo exclusivo estar levando para você e a sua casa as bênçãos do nosso Deus, através do louvor e também através da Bíblia Sagrada, a Santa Palavra de Deus, né? Seja bem-vindo você, meu irmão, seja bem-vinda você, minha irmã, que aonde você estiver agora, que Deus possa estar contigo, com sua casa, com sua família, e que a paz do nosso Cristo possa estar repousando sobre todos vocês, é o que nós aqui, a família Um Novo Caminhar, desejamos de todo o nosso coração, né? Que Deus possa abençoar grandemente. Obrigado por você estar aí abrindo as portas da sua casa, do seu lar, para que a gente possa entrar e juntos estarmos cultuando, prestando este culto de adoração ao nosso Deus. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda, e a partir de agora já está liberado a nossa programação para você através dos comentários, né? Estar deixando aí o seu nome, o seu pedido de oração, estar interagindo conosco para que a gente possa conversar e falarmos do amor de Deus uns com os outros. Amém? Graças a Deus. E hoje, mais uma vez, quem tem a alegria, quem tem a felicidade de saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, é o teu irmão Dalmo José, como sempre fazendo aquele nosso convite para que você possa permanecer conosco, para que no final do nosso programa nós possamos estar orando e estar também buscando a presença de Deus uns pelos outros, na certeza, na convicção de que o nosso Pai tem uma bênção para mim, tem uma bênção para você, e com certeza Jesus hoje vai estar operando sinais, maravilhas e grandes prodígios. Amém, irmão? Então, a partir de agora, seja bem-vindo para todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, está no ar mais uma programação, Um Novo Caminhar. Eu já quero mandar um abraço e a paz do Senhor para o nosso irmão, né, Augusto Antunes, que está participando com a gente, já desejando a paz do Senhor, boa noite, que Deus te abençoe, irmão, que Deus possa estar grandemente abençoando toda a sua família, né? Também o meu irmão lá em Barra Bonita, pastor Aparecido Múrgia, já participando com a gente. Irmão, Deus abençoe, que Deus derrame muitas bênçãos, que Deus abençoe sua casa e toda a sua família, seja também muito bem-vindo. Também a nossa irmã Lilian Pastelli já está conosco, participando da programação. Uma ótima noite, Lilian, Deus abençoe você, muito obrigado por estar conosco. E também a nossa irmã Lourdes Suzigan, lá na cidade de Sumaré, participando com a gente. Né, Lourdes? Um abraço para você, para toda a família, e juntos vamos estar orando e falando com Deus, e Deus com certeza abençoando a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. A todos vocês, então, seja bem-vindo, que Deus abençoe em Cristo Jesus. E hoje, aceitando o nosso convite, ficamos honrados em poder receber este grande servo de Deus, né? Estávamos aí meio receosos em fazer esse convite para o nosso irmão Jair, porque ele tem o seu trabalho, ele tem a direção de uma igreja, né? Então fica difícil estar disponibilizado, mas graças a Deus, aprove Deus de preparar este dia, e hoje ele está aqui conosco com seu sorriso, com sua simpatia, com sua alegria, com seu carisma, né? Está aqui e vai também saudar a todos os nossos amados irmãos, né? Irmão Jair, que Deus abençoe você, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é uma honra estar aqui, que Deus abençoe em nome de Jesus. Seja bem-vindo, meu querido pastor Jair Bezerra. Irmão Dalmo, a paz do Senhor, em primeiro lugar, é uma satisfação, é uma honra ter recebido este convite do Senhor para estarmos aqui compartilhando, falando das grandezas do nosso Deus, que é maravilhoso em abençoar, em perdoar. E eu quero aqui transmitir a saudação também para o nosso pastor Luiz de Oliveira, né? Nosso pastor, a todos os pastores amigos. Quero também transmitir a saudação para minha família, minha esposa, que ficou lá em casa, os meus filhos, participando da reunião familiar agora à tarde, do café da tarde, todos, a família, o filho que trabalha em São Paulo está aí. Foi coisa linda, irmão. Família é coisa de Deus, né? E então eu estou aqui privilegiado hoje, nesta noite, para compartilhar com os irmãos, para ministrar uma parte da palavra de Deus, a qual o Senhor tem colocado em meu coração. E estamos aqui, como o irmão Dalmo disse, o tempo é um pouco difícil, mas a gente vai administrando. Estou ali dirigindo a congregação da Nova Esperança,
Nova Esperança. Quero mandar também a saudação a todos os irmãos, os companheiros obreiros que estão no púlpito, o presbítero Jeremias, presbítero Gessi e demais obreiros. Que Deus continue abençoando aquela congregação. Estamos ali e quando nós temos tempinho, nós estamos aí visitando os irmãos, compartilhando como neste momento tão maravilhoso aqui, qual Deus tem proporcionado para nós nesta noite. Amém, irmão Dalmo? Muito obrigado. Graças a Deus. Então seja bem-vindo, meu irmão Jair, pastor Jair, né? Ele, como já disse, dirigente da congregação da Vila Nova Esperança, aqui em Bauru, né? E todos nós estamos juntos, né, irmanados na fé e na graça, congregando ali na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, onde a sede do ministério, aqui em Bauru, a sede setorial, está localizada na Rua Felicíssimo Antônio Pereira, número 129, na Vila Independência, na belíssima cidade sem limites, a nossa querida Bauru, né? Então, um abraço para todos os membros ali da igreja sede, o nosso abraço para o pastor Luiz, enfim, para todos os irmãos ali da igreja sede e, em especial, para os nossos irmãos ali da Vila Nova Esperança, que está emprestando aí por esta noite o nosso irmão pastor Jair, que hoje vai ser aí o instrumento de Deus na ministração da palavra do Senhor desta noite. Daqui a pouquinho vamos conversar um pouquinho mais com ele vai estar falando um pouquinho da congregação onde ele está dirigindo, e vamos ter louvor, vamos ter a ministração da palavra de Deus. Enfim, Deus tem grandes coisas hoje para fazer aqui nesta noite. Com certeza você é o nosso convidado especial. Amém, irmãos? Graças a Deus. E vamos começando então a programação, louvando a Deus, glorificando ao Senhor, adorando aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Mas eu queria começar orando, né? Pedindo as bênçãos da direção do Pai. Eu queria convidar você a estar comigo agora, apresentando a Deus as suas necessidades. Se você tem suas lutas, se você tem seus problemas a ser resolvidos, saiba que você não é exclusivo, saiba que você não é o único. Todos nós temos as nossas dificuldades, mas porém temos em comum o mesmo Deus, o mesmo Senhor, que está sempre pronto para nos abençoar, para nos alcançar e nos ajudar, né, mediante a nossa fé, a resolver todos os nossos problemas. Então, converse com Deus, fale com Deus e tenha certeza de que a mão do Senhor vai estar sobre você nesta noite. Vamos juntos, então, falar com Deus nesse comecinho de programa, Um Novo Caminhar. Momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, estamos na Tua presença. Estamos aqui, Senhor, mais uma vez, pela Tua graça e por Tua misericórdia, apresentando a programação Um Novo Caminhar, meu Deus, onde o nosso propósito, desde o princípio, sempre foi e sempre será estar falando exclusivamente do Teu amor e da Tua palavra, para que vidas, meu Pai, possa se encontrar, possa reconhecer em Ti o único e suficiente Deus e Salvador das nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, eu oro agora, Pai, por toda a nossa audiência que está agora ao vivo acompanhando a programação e por aqueles que vão estar posteriormente ouvindo, Senhor, oportunamente a programação devido aos seus trabalhos, devido aos seus afazeres, o dia a dia corrido, nós compreendemos isso, mas que vão acompanhar, que vão ouvir esta programação. Que todos, meu Deus, possa, sem distinção de cor, sem distinção de credo, de raça, de religião, enfim, ó Pai, que cada ser humano possa ser alcançado e ser abençoado por Tua mão, Teu poder e a Tua misericórdia. Eu peço, Deus, que o Senhor venha nos ensinar, nos capacitar, que o Senhor venha nos dirigir através do Teu Espírito Santo na condução desse trabalho, na feitura desse trabalho. Abençoa, Senhor, para que cada palavra seja dita somente segundo o Teu querer e a Tua vontade. Abençoa, Senhor, com mão forte, com poder e com muita especialidade, o Teu servo, nosso irmão Jair, pastor, que está dirigindo, Pai, a igreja, que está trabalhando na Tua obra e que se dispôs hoje a estar aqui conosco, ministrando a Tua palavra. Usa com força, usa com sabedoria, usa com conhecimento, usa com graça, para que Ele possa trazer a melhor mensagem para cada um de nós, que com certeza vai estar alimentando a nossa vida e a nossa alma. Em nome de Jesus Cristo, eu busco, Senhor, a Tua presença, eu peço, Senhor, a Tua mão estendida sobre cada um de nós, sobre cada internauta, sobre cada um de nós que fazemos a programação, e que o Senhor seja sempre glorificado,
sempre exaltado, é o que eu te peço em nome de Jesus Cristo, e neste nome, que é sobre todos os nomes, eu já quero te louvar e te agradecer para todo sempre. Amém, Senhor. Um novo caminhar. Graças a Deus, né? Muito bem, amados, vamos então continuando com a nossa programação, mandando também a paz do Senhor para a nossa irmã Mari Grace, que está acompanhando lá em São Paulo, na capital paulista, a nossa programação. Um abraço, Mari, Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua casa, seja muito bem-vinda. E você, meu irmão, você, minha irmã, que está aí ouvindo a programação e que está aí no anonimato, não interagindo, né, não se apresentando nos comentários, seja também muito bem-vindo. O abraço de cada um de nós, que Deus possa alcançar você, que Deus possa derramar muitas bênçãos e muitas vitórias. Amém? Nossa irmã Tereza Trevisan também já está participando com a gente, né, irmã Tereza? Um abraço, seja bem-vinda, que Deus abençoe grandemente a irmã e toda a sua casa. Eu já queria aproveitar aqui e pedir, né, para os nossos irmãos e as nossas irmãs que estão aí acompanhando a programação, que já estivessem também compartilhando, né, hoje uma programação muito especial, uma palavra poderosa que vai ser ministrada. A gente gostaria de estar propagando esta palavra e ministrando esta mensagem para um número maior de pessoas que os habituais que nós temos na programação, né? E isso dependemos também de você. Você, internauta, você, irmão e irmã que está aí acompanhando, compartilhe a programação de hoje com seus amigos aí na sua rede social. Aonde você puder compartilhar o link, esteja compartilhando e saiba que desta forma Deus vai estar te abençoando de uma forma muito poderosa, de uma forma muito especial, porque você também vai estar sendo um evangelista, um missionário, nos ajudando a levar a palavra de Deus. E com certeza Deus vai estar abençoando a sua vida, né? Graças a Deus. Vamos mandando também a saudação para o nosso irmão pastor Ronaldo Moura, que está acompanhando a programação lá no Espírito Santo, no bonito estado do Espírito Santo. Forte abraço, pastor Ronaldo, seja bem-vindo, grande amigo, grande servo de Deus e pessoa que a gente admira, aprendemos muito com o pastor Ronaldo, que Deus possa derramar muitas bênçãos e muitas vitórias. Amém? Graças a Deus. Louvado seja Deus. Muito bem, amados, daqui a pouquinho teremos o louvor, mas eu queria convidar agora nosso irmão, pastor Jair Bezerra, ele que vai estar aí conosco hoje ministrando a palavra de Deus, e que ele pudesse falar um pouquinho do ministério, do trabalho que ele está fazendo, aquilo que Deus colocou nas suas mãos, né, que hoje, na responsabilidade e na graça do Espírito Santo, Deus tem ajudado ele a realizar na obra de Deus. Irmão pastor, fique à vontade e que Deus possa continuar te usando poderosamente. Maravilha. Então, nosso irmão Dalmon, eu comecei o meu ministério assim, conforme a Bíblia nos ensina, né? Fui chamado para o ministério logo que me converti, já trabalhando, aquele desejo de fazer alguma coisa para Deus, cooperador, alguns anos, depois 8 anos como diácono, aí na nossa igreja sede, aqui na nossa avenida, ali na rua Felicíssimo Antônio Pereira, 129, né? E isso há 40 anos atrás, 40 anos atrás. E como diácono, trabalhei por 8 anos, dirigindo ponto de pregação, fazendo visita. Esse era o meu prazer, evangelizando. E o meu trabalho, eu trabalhei na empresa de ônibus, o Ágio, conhecida aqui em Bauru, 21 anos. E eu me converti, eu estava trabalhando lá. E eu comecei a evangelizar dentro da empresa. Chegava mais cedo, com aquele monte de folheto, ia colocando em cada assento do banco dos motoristas, para que quando ele chegasse para
começar a dirigir, já tinha ali uma mensagem de Deus para ele, já de manhã, pelas 4:30 da manhã. E isso era muito satisfatório para mim, eu ficava muito feliz, e Deus me abençoando. Fui ao presbitério já começando a dirigir a igreja, e Deus foi nos abençoando, confirmando a minha chamada. As lutas, sem dúvida, vieram, mas a vitória era maior. E fomos, irmão. Fui depois a evangelista, com um trabalho abençoado, ao ponto do pastor falar numa convenção: o pastor Jair está sendo reconhecido pelo trabalho que tem desempenhado. E ali me consagrou evangelista, fiquei depois 15 anos evangelista, depois em 2015, lá em Itatiba, fui consagrado a pastor. E não parei. Era uma congregação, passei algumas cidades, cidade de Garça, cidade de Iacanga, cidade de Avaí, e algumas congregações, 3 anos, 2 anos, e por onde eu passei, a alegria no meu coração de conquistar amigos. Quando saía, de vez em quando, agora mesmo eu fui para a cidade de Lins, né, numa fazenda, ficar em repouso, que eu fiz uma cirurgia das vistas, né, de catarata, e eu fui para lá na casa de um casal, que eu fui pastor em Iacanga, e ele é gerente da fazenda, e me convidou para passar uns dias lá com a esposa, e lá nós passamos, oramos a Deus, se alegramos, e essa é uma vida, né, da família cristã, é coisa linda, irmão. E eu aconselho a todos que ainda não tiveram essa experiência com Cristo, para conhecer esta família que um dia vai morar no céu, é ter um encontro com Jesus, ouvir a palavra de Deus e abrir o coração, deixar o Espírito Santo fazer a obra que só Ele sabe fazer, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e ele sentir um novo nascimento, né? Uma coisa linda que Deus faz na vida da pessoa quando tem um encontro com Jesus. Então, estou muito feliz, irmão Dalmo, nesta noite aqui, para poder estar expressando esta alegria por tudo que Deus tem feito na minha vida, uma família abençoada, os meus filhos, casado, tenho 7 netos, e estou aí com 73 anos, com muita vontade de viver ainda e de fazer a obra de Deus. Amém? Amém, que maravilha, né, irmão? Aí está um histórico, tá um esboço, né, de toda uma vida cristã dedicada à obra de Deus desde o nascimento na fé. E a gente convive o nosso dia a dia, participamos de reuniões, participamos de cultos ali na igreja sede, né? E a gente tem visto a dedicação, a vontade, o cuidado para com a obra de Deus, né? E, inclusive, o pastor Jair, eu estava conversando hoje com minha esposa e eu estava perguntando para ela que o irmão foi motorista, né? Trabalhou na empresa de ônibus, né? E ela estava comentando comigo que esse grande servo de Deus, esse homem que está aqui conosco, que hoje está incumbido de trazer para nós hoje a mensagem de Deus, né? Ele, durante o seu horário de trabalho, ele trabalhava, pilotava o ônibus, mas não deixava de cumprimentar ninguém com a paz do Senhor, e não é com sussurros, não, era com voz alta. Não deixava de evangelizar, não deixava de falar do amor de Cristo, mesmo estando dentro de um ambiente bastante difícil, que é o ambiente de um ônibus, de um trabalho coletivo, de trabalho com a população, com a sociedade. É um trabalho que às vezes se torna espinhoso, porque quando você vai falar do amor de Deus para alguém, você pode estar encontrando uma pessoa que não vai ter um coração preparado para receber aquela mensagem. E muitas vezes ele deve ter encontrado também essa dificuldade. E essa dificuldade, meu irmão Jair, com certeza passou também por suas experiências, não é verdade? Tanto é que, para mim, o tempo que eu trabalhei como motorista de ônibus foi um curso de psicologia na prática. Sim. Ali nós deparamos com pessoas de vários tipos de comportamento. Isso. Bom, ruim, aqueles que nós podemos tomar como exemplo, outros que nós não vamos tornar no mesmo nível, e nós recebíamos a orientação da empresa em reuniões, que nós deveríamos tratar todo mundo muito bem, porque o nosso salário saía do bolso deles. E eu, como sempre gostei de trabalhar com o povo, né? Eu fazia tudo para poder agradar um ou outro. Inclusive tinha passageiro que estava saindo de dentro da casa dele, né? Estava chovendo, e eu via, eu jamais deixaria ele para trás, eu parava fora do ponto para esperar ele vir correndo. Tanto é que teve linha que eu trabalhei, que quando a empresa me tirou para mim em outras que eu
era um dos mais velhos, e quando inauguravam a linha, sempre era o motorista, o experiente que ia lá inaugurar aquela linha. E algumas linhas que eu passei, até abaixo-assinado, eles fizeram para voltar eu na linha. E presentes, eu ganhava dia dos pais de crianças que eu levava para a escola, e aquele cuidado na hora de atravessar, eu esperava com o ônibus eles atravessar a rua, e em segurança, e eu fazia isso com prazer. Eu sempre gostei de estar lidando com... Quando eu fui dirigir a igreja, para mim não foi difícil, porque na igreja também tem pessoas de vários tipos de comportamento, e nós temos que conciliar, né? Estar amando a todos e sabendo como conduzir a cada um, e com isso sempre fui bem sucedido, graças a Deus, sempre. Graças a Deus. É isso, irmão. É a prática cristã, é o exercício do amor, né? Porque a gente conhece muitas pessoas que trabalham realmente com a população, com o público, né? Mas não tem aquela habilidade, aquele carinho, aquele amor para com o próximo, independente de quem seja, como a gente costuma dizer, né? A gente não faz acepção de pessoas, nem de cor, nem de religião, nem de nacionalidade, não importa quem seja. Aquela pessoa que está ali, independente de qualquer situação que ela viva, ela é um ser humano, ela é uma criatura de Deus, assim como nós somos. Nós somos filhos de um mesmo Pai. Então a gente tem que cuidar dessas pessoas, tratar bem, principalmente as pessoas que têm dentro de si o amor cristão, que já nasceu o amor cristão dentro de si. Nós precisamos mostrar por que nossas raízes estão fundadas em Jesus Cristo, estão fixas em Jesus Cristo. Agora, como mostrar esta raiz junto com Jesus, se nós, né, irmão Jair, estivermos aí fazendo coisas erradas ou fazendo coisas com maldade com as pessoas, não é verdade? Então, meu amado, é preciso que realmente a gente venha a viver uma vida prostrada aos pés de Jesus e fazer o que este homem fez. Esse exemplo está aqui conosco. Cultivar o amor, cultivar o carinho para que a nossa vida seja uma vida de testemunho daquilo que nós realizamos na obra de Deus. Amém? Graças a Deus. Muito bem. Vamos louvar a Deus então com o nosso cântico desta noite. A conversa está gostosa. Lembrando, né? Ele já falou, né? Ele é o pastor que está dirigindo a Vila Nova Esperança, né? Vila Nova Esperança. Inclusive, ele estava comentando comigo aqui o trabalho que ele está realizando, a dedicação que ele está dedicando, né? Na congregação. E com certeza, uma bênção de Deus, um exemplo de pessoa que deve ser seguida. Nós que estamos aqui convivendo o nosso dia a dia com ele, com tantos outros obreiros, tantas outras pessoas, né, ali na igreja, são pessoas como ele, como esse grande servo de Deus, pastor Jair, que nós devemos aí estar seguindo e tendo em nossa frente como um espelho para a nossa vida. Amém? Então que Deus abençoe nosso irmão Jair, muito contente mesmo em tê-lo aqui e poder contar com esta presença tão abençoada de Cristo na sua vida. Amém? Graças a Deus. Muito bem, amados, vamos louvar então ao Senhor com o nosso cântico desta noite. E na volta, se prepara, porque nós vamos estar ouvindo uma poderosa mensagem de Deus. E na ministração, o pastor Jair, com certeza, vai estar sendo um grande instrumento do Senhor e vai estar falando conosco através do Espírito Santo. Vamos louvar a Deus, daqui a pouquinho a gente volta. Não temas, pois sou eu quem falo contigo. Vi suas lágrimas, filho, e ouvi seu gemido. Nas madrugadas me busca, sem importar com o sono. Filho, suas orações têm chegado ao meu trono. Eu tenho visto as lutas que estás passando. Nos ombros a cruz tão pesada que estás carregando.
São momentos tão difíceis que até pensas assim: por certo, o Deus que eu sirvo se esqueceu de mim. Filho, eu não te esqueci, nem jamais te abandonei. Saibas que quando chorou, eu contigo chorei. Filho, eu estou aqui, bem pertinho de você, e hoje uma grande vitória eu vim te trazer. Nas horas de angústias, meu filho, eu estava ao teu lado. Te carreguei em meus braços quando estavas cansado. Nos momentos mais difíceis, eu fui teu abrigo. Fui teu irmão, fui seu Deus, teu pai, teu amigo. Lembra-se quando no mundo com amor te tirei. Antes de você me amar, eu primeiro te amei. Nem por um segundo sequer eu jamais te esqueci. E entre muitos que chamei, a você escolhi. Filho, eu não te esqueci, nem jamais te abandonei. Saibas que quando chorou, eu contigo chorei. Filho, eu estou aqui, bem pertinho de você, e hoje uma grande vitória eu vim te trazer. Filho, eu estou aqui, bem pertinho de você. Saibas que quando chorou, eu contigo chorei. Filho, eu estou aqui, bem pertinho de você, e hoje uma grande vitória eu vim te trazer. E hoje uma grande vitória eu vim te trazer. Um novo caminhar. Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos também saudando com a paz do Senhor a nossa irmã Júlia Oliveira, né? Participando com a gente. Um abraço, irmã Júlia. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus, na sua grande misericórdia, possa estar abençoando você e toda a sua casa em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. E mais uma vez, amados, eu quero pedir que estejam aí compartilhando a nossa programação, porque a partir deste momento o nosso irmão Jair, o pastor Jair, já está com a oportunidade, e a partir de agora ele vai estar ministrando a santa e poderosa palavra de Deus. Se você tem a sua Bíblia, pegue-a para acompanhar a leitura. Caso não está ao seu alcance, acompanhe aí na tela do seu telefone, do seu computador, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versos de 1 ao 6, capítulo 10 de Atos, versículos de 1 ao 6,
onde ele vai estar ministrando a palavra de Deus. Então vamos juntos a partir de agora, glorificando e exaltando ao nosso Deus, porque chegou no programa Um Novo Caminhar o momento de ouvirmos a palavra de Deus. Meus amados e queridos irmãos, chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Uma noite pode parecer não ter fim. A tristeza, as lágrimas, o desânimo, tudo se move contra você. Mas no momento de paz, você ouve uma palavra que renova a esperança e faz o seu coração bater mais forte. Ouça a palavra de Deus. Meus amados irmãos em Cristo Jesus e ouvintes desta noite, mais uma vez quero saudá-los com a paz do Senhor e já convidá-los para que nós venhamos a ler um texto da Palavra de Deus que já foi citado em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1 ao 6. O título da leitura diz assim: O centurião Cornélio. E eu vou ler. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Amém? Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, cada um tem o seu estilo de pregar. Eu sou temático, outro é textual, outro é expositivo, mas eu sou temático. E o tema desta mensagem traz o título assim: O homem que não era salvo, mas vivia uma vida de salvo. Cornélio, um homem centurião da corte italiana. Centurião é um oficial lá do exército que era responsável por 100 soldados. Um homem muito temente a Deus, qual a Bíblia nos informa, diz que era piedoso, temente a Deus, orava e jejuava. Tinha uma família unida e tinha muitos amigos. A Bíblia nos mostra tudo isso no contexto de toda a história que esse capítulo 10 nos mostra. Cornélio parecia ser um homem realizado em tudo, mas para si faltava ainda uma coisa.
O ide de Jesus não tinha chegado até a ele. Ele servia a Deus, era um homem muito religioso, fazia tudo que agradava a Deus. Assim tem muitos nos nossos dias, né? Que pratica as boas obras, que é muito bom no seu comportamento, a sua conduta de vida familiar, enfim, em todo segmento na sociedade, mas precisa fazer uma avaliação na sua vida espiritual baseada nessa história deste homem chamado Cornélio, que era muito religioso, temente a Deus, e tudo isso agradou a Deus. Tanto é que Deus, para se cumprir o que está escrito na palavra do Senhor lá no Evangelho, segundo escreveu São João no capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. Então este amor de Deus chegou na casa, ou melhor, no coração daquele homem chamado Cornélio. Chegou. E nós observamos durante a leitura bíblica desse capítulo 10, muito importante, eu tenho meditado nas madrugadas, a harmonia, irmão, a harmonia do trabalhar de Deus, nesta obra de salvação de vida eterna, né? Ele enviou o seu Filho, Deus teve o plano da salvação e enviou o Filho veio, executou toda a obra, entregou a sua própria vida para ser morto na cruz, ressuscitou o terceiro dia, e tudo para nos dar esta oportunidade, porque a humanidade estava numa situação muito difícil. A Bíblia diz que o homem, lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz que o homem estava ordenado a morrer uma só vez, depois viria o juízo. Era nascer, viver, morrer, ir a juízo para ser condenado e o final, o inferno. Mas Deus mostrou seu grande amor e enviou seu próprio Filho, Jesus Cristo, o único, para nos salvar. E Cornélio foi alcançado por esta bênção, por este grande amor de Deus, como eu também, há 40 anos atrás, fui alcançado por esta gloriosa misericórdia de Deus que me alcançou, e hoje eu sou feliz e por isso prego a palavra de Deus. Se eu pudesse abrir dentro do coração de cada pessoa e colocar Jesus, eu faria. Louvado seja Deus. É a vida do cristão nascido de novo, irmão, que tem o Espírito Santo que dirige a vida dele. Aquilo que ele sente de bem para ele, ele quer ver para as outras pessoas, não importa a cor, a raça, o seu credo, mas esse é o desejo nosso e é o desejo do Senhor Deus, através de Jesus Cristo, quando o apóstolo Paulo diz que nós devemos ter os mesmos sentimentos que Cristo Jesus teve, quando ele aqui pregava o seu evangelho. Então, eu vejo a harmonia, irmão, nessa mensagem que estou pregando nesta noite, nesse capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Os anjos, a Bíblia diz lá em Hebreus 1,14 que eles desejavam pregar o evangelho, mas não foi dada a ele essa responsabilidade. Essa responsabilidade foi dada a nós, seres humanos, para ganhar outros seres humanos. Mas os anjos têm a sua participação no trabalho da obra de Deus, da salvação em Cristo. A Bíblia diz que eles estão a serviço do povo de Deus. Aqui em Hebreus 1,14, eles estão a serviço do povo de Deus. Então Deus, a igreja não tinha chegado até a casa de Cornélio ou até Cornélio. E Deus, vendo tudo aquilo que Cornélio fazia, a sua misericórdia alcançou. Enviou um anjo em sonho, numa visão, quando este homem, Cornélio, estava fazendo o que nós crentes devemos fazer, orando. Orando. Por isso que eu digo, ele era piedoso, temente a Deus, orava e jejuava. Que coisa tremenda. Por isso que esse tema que o Espírito Santo me deu, o homem que não era salvo, mas vivia uma vida de salvo. Esta é a conduta do crente que deve ser: orar, jejuar, fazer boas obras, e pregar o evangelho de Cristo, a salvação em Cristo Jesus. Então, o anjo falou com ele: Cornélio, as tuas orações têm subido diante
de Deus, do trono de Deus. Deus tem se alegrado com tudo que você tem feito, mas ainda te falta uma coisa. E esta coisa que você ainda precisa saber, tem um homem chamado Pedro, que era o apóstolo Pedro, e é a igreja do Senhor Jesus. Você procura, e o anjo deu até um endereço para ele. Tem um endereço, vai na casa de um homem na beira da praia, curtidor, lá no curtume, tem um homem lá chamado Simão. Pedro está lá visitando ele. Vai lá e convida Pedro, que ele vai vir aqui e vai ter as palavras que você precisa ouvir. E esta palavra, quantos nos nossos dias estão precisando ouvir? A palavra de salvação em Cristo Jesus. É você ouvir a palavra de Deus, crer no seu coração. A Bíblia diz: você crer e aceitar Jesus como Salvador e Senhor, os seus pecados serão perdoados, o seu nome escrito no livro da vida, sem pagar nada. Jesus já pagou o preço, derramou seu sangue ali na cruz do Calvário, e ali você estará com o direito de, em breve, quando Jesus voltar, no arrebatamento da igreja, você partir e entrar pelos portais celestes. É um privilégio. Ser crente é um privilégio. É um privilégio. Eu louvo a Deus por isso. No trabalho, quando eu dirigindo o ônibus, alguém perguntava: o senhor é crente? E eu estufava o peito e falava: pela misericórdia de Deus, eu sou crente em Jesus Cristo. O senhor também não quer ser? É o melhor, é o nosso bem maior. É a salvação em Cristo Jesus. Então era um motivo, quando alguém fazia uma pergunta para mim começar o meu diálogo falando da grandeza de Deus através da pessoa bendita do Senhor Jesus. Então, foi o que aconteceu com Cornélio. O anjo foi lá na casa do Simão Pedro, para avisar Pedro. Ou melhor, eu quero entrar aqui na harmonia. O anjo entregou a mensagem para Cornélio, para ele mandar chamar Pedro. Aí ele pegou os seus 2 empregados, ou 3, e enviou nesse endereço que o anjo deu, para ir lá em busca do apóstolo Pedro, que era a igreja do Senhor Jesus. Ele tinha as palavras de vida eterna. E chegando lá, na casa daquele homem, Pedro estava orando. Os irmãos conhecem a história, que conhecem a Bíblia. Pedro orando, teve uma visão, Deus dando uma revelação para ele. Mas o importante é isso, é que ele ouviu a voz de Deus através do Espírito Santo, que falou com ele: Pedro, tem uns homens se chamando aí, e foi eu que enviei. Vai sem duvidar. Leia o texto. No capítulo 10, vocês vão ver que a Bíblia fala desta maneira: o Espírito Santo falou para Pedro. Então o anjo tem a sua função. O anjo trouxe o aviso de Deus para Cornélio. Agora o Espírito Santo não chega antes da palavra para converter o pecador. Então agora Pedro, já salvo, o Espírito Santo fala com ele: vai sem duvidar, pois foi eu que enviei. E Pedro obedece à voz de Deus e vai até a casa de Cornélio. Chegando lá, a casa estava cheia. Ele convidou os amigos, parentes, estava a casa cheia. Quando Pedro chegou, por ele ter tido aquela visão, ele achou que Pedro também seria um anjo. Ele caiu de joelho nos pés de Pedro. Pedro falou: levanta, que eu sou homem como você. Mas as palavras que eu tenho para entregar para você são estas. E começou a falar a respeito da salvação em Cristo Jesus, e é o que a Bíblia diz, né? Aquele que ouvir e crer e for batizado será salvo. E diz que eles ouviram, todos que estavam na casa, ouviram a mensagem que Pedro pregou, e quando Pedro começa a pregar, aí o Espírito Santo entra em ação. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo fez uma obra linda no coração de todos que estavam ali na casa, até o ponto que eles foram cheios do Espírito Santo. Você que está ouvindo esta mensagem neste momento, se você crer, você também terá este privilégio, é entregar sua vida para Jesus, abrir o coração, crer na palavra do Senhor, e o Espírito Santo está aí para te convencer você desta verdade, e você pode ser cheio do Espírito Santo neste momento. E é uma oportunidade que nós temos aqui no mundo. E olha,
e Jesus está às portas, está para voltar para buscar a sua igreja. Vai acontecer que muitos querem deixar para depois e não aproveitam a oportunidade que Deus está dando, e vai ser difícil que quando haver o arrebatamento da igreja, a Bíblia diz que muitos vão correr para um lado para o outro, buscando esta palavra e não vão encontrar. Talvez encontre a Bíblia, o papel, só. Mas a unção do Espírito que está nesta palavra não vai encontrar, porque o Espírito Santo já levou a igreja para a glória. E o Senhor nosso Deus tem o prazer que você também participe desta bênção. Então é uma noite oportuna que você está ouvindo esta mensagem. Aonde aí você está? Abra o teu coração, entrega a sua vida para Jesus, procura uma igreja evangélica que prega esta verdade bem perto da sua casa e vai servir o Senhor, aproveitando os dias de vida que Deus ainda tem te dado aqui na terra, porque nós não sabíamos no dia da manhã o que vai acontecer. E Cornélio não perdeu a oportunidade. Quando ele ouviu a mensagem de Deus, se rendeu aos pés de Jesus, e ali o que faltava na vida daquele homem foi completado. Ele fazia tudo que agradava a Deus, agora ele vai fazer melhor. Agora ele tem uma vida em Cristo Jesus, ele tem o Espírito Santo para dirigir ele, para orientar, para abençoar. É coisa linda, irmão. E ali eu creio que ele se tornou um grande missionário naquele lugar onde ele morava, lá em Cesareia, para poder o reino de Deus ser engrandecido na terra é através da sua igreja. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então, a Bíblia é bem clara. Louvado seja Deus. Para aqueles que rejeitam uma salvação, tão grande salvação esta, gratuitamente, a qual o Senhor tem nos oferecido, a Bíblia deixa bem claro no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 12, versículo 47 e 48, diz assim: se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, a palavra que eu tenho pregado, esta há de julgá-lo no último dia. Então não vai ter aonde nós corremos, não vai ter desculpa. Deus tem dado a oportunidade nesses últimos dias para toda a humanidade por meios de comunicações, internet, como neste momento todos que estão aí ouvindo está tendo. É só abrir o coração e deixar Jesus fazer a obra através do Espírito Santo, que esta é a obra dele. O Pai teve o plano, Jesus, da salvação. O Filho veio e executou aquilo que o Pai determinou, entregando a sua própria vida na cruz. E agora o Espírito Santo é o que faz a obra que fez no meu coração, na vida de cada um dos irmãos que serve a Deus com alegria, para que nós possamos cada vez mais crescermos espiritualmente e lutarmos para vencer a cada dia os obstáculos, as dificuldades, as lutas, mas ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, conforme a Bíblia diz. Tem que vir a luta, e na luta que nós temos as vitórias e vamos ter experiência com Deus. Deus é o nosso general, está sempre na nossa frente para nos dar a vitória. Meu amado amigo que está ouvindo nesta noite, não rejeite esta oferta que Deus está te dando. Aceite Jesus como Salvador e Senhor. Os irmãos que estão firmes na fé, não desista, não volte atrás por nada. Venha a luta, peça ajuda a Deus, porque Ele está pronto para nos ajudar. Está lá escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 10. Eu sou o Senhor teu Deus que te pego pela tua mão direita e te digo, eu te ajudo. Deus está sempre pronto para nos ajudar. Então não tem desculpa, eu não aguentei a luta, eu parei, eu desisti e eu não tenho como voltar. Tem sim, Deus está te chamando para você voltar agora. Agora. Toma essa decisão, fala, Senhor, eu quero prosseguir a minha caminhada, que eu sempre estive nela e eu vou ter atrás. E Deus vai te dar força e você vai ser um vitorioso. E naquele dia, no soar da trombeta de Deus, você está incluído naquele povo que vai chegar nas mansões celestiais feliz, contemplar. A Bíblia diz que assim como o Senhor é, nós o veremos e seremos semelhantes a Ele. Que coisa linda, irmão! A salvação em Cristo Jesus. O que Deus tem para nós é coisa linda. E o inimigo das nossas almas sabe tudo isso. Por isso que luta para que ninguém tome essa decisão
em querer entregar a sua vida para Jesus, e muitos que estão na caminhada, ele às vezes quer atrapalhar. Mas você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Olhe para Jesus. A Bíblia diz que nós devemos estar sempre firmemente olhando para o nosso autor e consumador da nossa fé, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a cada um de vocês, irmão em Cristo, e a todos os ouvintes. Continue ouvindo este canal aqui de bênção que tem propagado esta palavra de salvação, de vida eterna, porque Deus quer o melhor para com cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Graças a Deus, é louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, meus amados, aí está então a mensagem dessa noite, uma mensagem puramente evangelística, uma mensagem forte e poderosa, onde Deus está convidando você, meu irmão, você, minha irmã, que por um motivo ou outro, se desgarrou do aprisco do Senhor, se desgarrou das outras ovelhas, e seja qual for o motivo, hoje está separado da igreja. Deus hoje, na pessoa de Cristo, está te convidando, Não importa o que você fez, não importa o motivo pelo qual você se afastou dos caminhos de Deus, isso para o Senhor é o que menos importa. O que Ele quer hoje é a sua decisão de voltar para Ele. Aproveita a oportunidade que foi dada hoje, através até da palavra que foi mostrada, foi explanada para nós hoje. Volte para os braços do Pai, volte para os caminhos do Senhor. Amanhã pode ser tarde demais, a nossa vida é tão curta, é tão rápida, irmão? Que, de repente, nós vamos perder nosso fôlego de vida e por uma questão de horas, nós nos negligenciamos e muitas vezes deixamos de alcançar a nossa salvação. Então aproveite hoje, aproveite a oportunidade que hoje Deus está te dando e esteja voltando para os caminhos do Pai. E você que ainda não experimentou a alegria de servir a Deus, aceite Jesus nesta noite, viva Cristo, sirva a Cristo, adore a Cristo, faça uma experiência e você vai ver o quanto Deus faz a mudança, quanto Deus faz a diferença em nossa vida. Amém? Graças a Deus. Muito bem, meus amados, vamos aí nos aproximando então do final do nosso programa desta noite, agradecendo a todos que estiveram conosco, agradecendo você, internauta, que está conosco, compartilhando a nossa programação, que Deus venha abençoar de uma forma muito poderosa, de uma forma muito especial. Eu queria, nesse instante, convidar nosso irmão, pastor Jair Bezerra, para fazer a oração final,
Aquela que nós chamamos de oração da fé, a oração que cura, a oração que liberta, a oração que transforma, a oração que move o nosso coração para estar diante de Deus e a oração que move a mão de Deus para estar tocando também em nossa vida e em nosso coração. Então eu queria convidar o irmão Jair, logo após a vinheta, ele vai estar orando para mim, orando por você, internauta que acompanha a nossa programação em todo o Brasil. Que Deus abençoe e que Deus, na sua infinita misericórdia, possa continuar falando no nosso coração. Então vamos agora unir a nossa fé e logo após a vinheta vamos estar orando e buscando a face do Pai. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Um novo caminhar. Mesmo quando a noite parecer estar mais escura, fazendo transparecer a tristeza da sua alma, lembre-se que um amigo zela por você. Ele é o seu amigo nos dias e nas noites. Por isso, vamos agora elevar o nosso pensamento aos céus. É momento de oração. Soberano e eterno Deus, Pai das misericórdias, o Senhor que está sentado no mais alto e sublime trono, revestido de poder e glória, aonde os serafins clamam de noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O Senhor que contempla todos os moradores da terra. Sim, meu Deus, o Senhor Deus que a tua palavra nos diz, que é Deus de perto e Deus de longe, está registrado no livro do profeta Jeremias, no capítulo 23, versículo 23, que o Senhor não é só Deus de perto, mas também de longe. E aqui nós estaremos intercedendo, Senhor, pela vida de muitos que estão tão longe e tão necessitados neste momento de uma bênção especial nesta noite. Nós não sabemos a situação de cada um deles, mas o Senhor sabe, seja dificuldade financeira, seja dificuldade física, familiar, problemas de doença. Meu Deus, nós aqui estamos para interceder em favor dessas pessoas. A tua palavra nos diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E nós estamos aqui crendo, Senhor, que vamos aqui ministrar, Senhor, uma bênção especial na vida do teu servo que está necessitando de uma cura divina, de um problema seja resolvido familiar, um problema conjugal. Meu Deus, só tu podes, Senhor, fazer aquilo que nós não podemos fazer e ninguém mais. Alcance esta pessoa agora, Pai, na parte financeira. Meu Deus, as portas que se estiverem fechadas possam ser abertas no nome de Jesus, porque só o Senhor pode fazer essas maravilhas. Alcança, Senhor, esses que estão ouvindo agora, estão crendo no milagre
milagre que possa chegar neste momento em sua vida, meu Deus, para que o nome do Senhor possa continuar sendo glorificado. Abençoa cada um dos nossos irmãos, abençoa, Senhor, a todos os pastores que têm a grande responsabilidade do seu rebanho nas suas mãos para ti. Abençoa toda a membresia de cada igreja, abençoa, Senhor, as nossas autoridades constituídas, abençoa o nosso Brasil, o nosso país, o nosso estado. Senhor, abençoa a nossa cidade, os nossos bairros, porque sem a bênção do Senhor, se alguma coisa não está boa, ficaria pior. Mas nós clamando e o Senhor abençoando, estendendo as tuas mãos, o Senhor que está no controle de tudo, certamente nós viveremos melhor e mais em paz e glorificando, exaltando o nome do Senhor. Nós vamos agora terminar a live, Senhor, esse trabalho aqui ministerial, espiritual, para a glória e honra do teu santo e adorável nome. Continue abençoando, Senhor, e que muitos ouvintes possam ser multiplicados, Senhor, e alcançados e abençoados para testemunhar do teu poder, que o Senhor pode alcançar e pode as pessoas, não importa a distância, mas a tua bênção e a tua misericórdia possa dar a cada um aquilo que eles necessitam. É no nome do Senhor Jesus que nós te pedimos, Senhor da glória, e nós já por tudo queremos te agradecer em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, né? Muito bem, amados, então com esta oração da fé, a gente vai colocando um ponto final na programação de hoje, Um Novo Caminhar. Primeiramente, agradecendo ao nosso Deus Todo-Poderoso pela rica oportunidade, pela bênção gloriosa que Ele nos oferece de estarmos aqui, né, apresentando Jesus Cristo, apresentando ao Senhor como nosso único Salvador para toda a nossa audiência, né? Agradecendo a Deus por estar permitindo nós estarmos aqui propagando a sua mensagem, propagando a sua palavra. Ao nosso Deus, toda a honra e toda a glória, todo o nosso agradecimento. E claro, agradecendo também a cada um de vocês, irmãos internautas que estiveram conosco, você que participou, você que interagiu, você que deixou o seu nome para as nossas orações. Pode confiar, pode acreditar, nós vamos estar aí orando e intercedendo em nome de Jesus para que você e sua família possa ser abençoado. Obrigado por ter aberto as portas da sua casa, do seu lar, para que a gente pudesse entrar e passar alguns minutos cultuando ao nosso Deus. Que Deus abençoe e que Deus venha retribuir para você toda essa alegria que você proporciona para cada um de nós. Amém? Graças a Deus. Muito bem, amados, chegando ao final, nosso irmão pastor Jair Bezerra, agora com as suas considerações finais e as suas despedidas, meu amigo. Irmão Dalmo, que Deus continue abençoando o Senhor com esse trabalho, que Deus confiou nas suas mãos, e para mim foi um prazer, uma alegria e uma honra de estar aqui com o Senhor, compartilhando deste abençoado trabalho que possa alcançar muitas vidas que estão necessitadas neste momento e em todos os momentos das suas vidas. Que Deus abençoe e continue te abençoando sempre, no nome de Jesus. Graças a Deus, né? Muito bem, amados, não temos muito o que
falar, né? Temos apenas que agradecer a Deus e agradecer este grande servo de Deus, mais do que um pastor, mais do que um servo de Deus, também o nosso amigo pessoal que a gente conhece, que a gente admira e, como eu já disse, né? Pessoa que a gente se espelha para poder seguir numa vida cristã próxima de Deus, né? Então, que Deus possa continuar usando, que Deus possa continuar trabalhando na vida deste grande servo de Deus e que Deus possa preparar outras pessoas, por que não dizer, assim como ele, para que possa buscar as almas que estão perecendo com este mesmo amor, com este mesmo carinho. Pastor Jair, foi uma honra tê-lo aqui conosco. Se tivermos oportunidade e for de seu interesse também, do seu querer, a gente vai ficar muito, muito, muito orgulhoso, muito feliz de ter você aqui, o irmão aqui, novamente, em outras oportunidades, para a gente estar glorificando a Deus. Amém? Graças a Deus. Muito bem, amados, vamos então aí chegando ao final, agradecendo mais uma vez a todos que estão conosco, participaram conosco, que Deus abençoe. Quem despede de vocês, teu irmão em Cristo, Dalmo José, convidando para que possa estar conosco amanhã, a partir das 20h30, quando nós vamos estar retornando para mais um programa, Um Novo Caminhar. Que Deus abençoe, que você tenha uma noite abençoada, um sono tranquilo e de muita paz, é o que nós desejamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor. A paz do Senhor Bauru, a paz do Senhor São Paulo, a paz do Senhor Brasil. E lembrem-se, viva o dia de hoje como se Cristo voltasse agora. Você acabou de ouvir o programa Um Novo Caminhar. Obrigado pela sua audiência e até a nossa próxima edição na paz do Senhor.